Então, o conhecimento científico seria um conhecimento produzido através de métodos específicos e rígidos. Eu tenho uma informação sobre o mundo que ela é produzida utilizando métodos bem específicos, às vezes estatísticos, e métodos rígidos que tentam dar um grau de confiabilidade ao resultado muito grande. E aí o conhecimento científico a gente também pode entender como correspondência entre a realidade e a teoria. Então eu tenho uma teoria sobre o mundo lá fora, e quando essa teoria ela corresponde à realidade, ela é um conhecimento científico, um conhecimento confiável. Então a gente pode pensar o conhecimento científico também como isso. Na verdade é o que Platão fala. Seria uma crença que eu tenho, uma teoria que eu tenho, e eu tenho que corresponde com a realidade. E também o conhecimento científico está associado também àquilo que os cientistas observam e o que pensam. Então o cientista pensa algo, define algo na sua mente, hipótese, e quando eles observam isso, eles geram um tipo de conhecimento que é o conhecimento científico. Então, assim, é claro que esses dois conceitos aqui não são muito confiáveis, não dá para ter uma confiabilidade, até porque eu posso ter uma teoria, observar isso na realidade, e isso não ser produzido pela ciência, é uma forma também de conceituar, mas eu prefiro ficar com esse aqui, que é um conhecimento produzido através de método científico e rígido, e também é um conhecimento que se utiliza muito da estatística, embora nem sempre utilize. Então, ciência, no geral, o que a gente pode dizer como ciência? Ciência a gente pode pensar como uma instituição, organização ou cultura que produz conhecimento científico. Ou seja, ela é uma instituição, organização ou cultura que produz saberes e informações sobre o mundo que são incorporados à nossa memória de forma rígida e utilizando o método científico. A gente também pode pensar em ciência como forma de produção de conhecimento que utiliza-se de métodos específicos e rígidos, que aqui é só uma aplicação desse conceito aqui, só que aplicando a um determinado grupo. Então, a ciência seria uma forma de produção de conhecimento que se utiliza de métodos específicos e rígidos. O Marco Aurélio Mello ele cita que existem 5 grandes culturas no mundo, que seria a ciência, o esporte, a arte, a religião e a filosofia, que para eles são grandes culturas por quê? Porque desde a Idade Antiga são culturas que sobreviveram ao longo do tempo, é claro que com mutações e com formas diferentes, mas que ainda existem hoje e que continuam a ser utilizadas e vividas de forma diferente. E para Marco Aurélio Mello, cultura seria um conjunto de conhecimentos, valores, crenças que determinado grupo de pessoas tem e que vivem em determinada região. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem um tipo de conhecimento sobre o mundo geral, a gente vive de determinada forma, a gente tem determinadas crenças sobre o mundo, isso seria a cultura. E aí a ciência, a gente pode também pensar o que é conhecimento científico através das características que a ciência tem. Então, o conhecimento científico, ele costuma ser um conhecimento verificável, ele é um conhecimento também que ele é falível, que ele está passível a erros, então todo conhecimento científico ele pode ser refutado, ele pode ser falho, e a própria ciência aqui tem uma dinâmica própria de refutação e aprovação de determinados artigos ou de determinados conhecimentos, e objetividade. O conhecimento científico é um conhecimento objetivo.